Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Prezados amigos, amigas que nos acompanham pela TV, pela Rádio Comunhão, pelo nosso canal no YouTube, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E neste programa nós vamos encerrar o tema que nós já vimos trabalhando há algumas semanas, esquecimento do passado. Como os amigos devem lembrar, na semana passada nós comentamos a resposta da questão 399, mas ficamos devendo para vocês a leitura e comentários do comentário que o Kardec faz após a resposta. É um comentário relativamente extenso, dá um pouco mais de uma página. Então, nós vamos começar o programa lendo e comentando o comentário do Kardec. Tá bom? Almeida, seja bem-vindo para mais um programa. Muito obrigado, muita alegria de sempre de estarmos na companhia desses nossos amigos e irmãos aí da espiritualidade, né? Vamos ouvir o comentário do Kardec na questão 399. Maravilha. E a vista, como é que está? De vento em popa? Estamos recuperando, né? Não voltarei a precisar de óculos, né? Mas o cérebro ainda está se acostumando. É uma coisa maravilhosa essa máquina biológica que a divindade coloca à nossa disposição, né? Eu ainda estava comentando com um colega que o hardware foi trocado, agora ele está zeradinho, mas o software, o processamento do cérebro, ele ainda está se acostumando. Tá certo. Mas se acostumar com coisa boa é fácil. Se acostumou com os óculos, vai se acostumar aí com esse olho novo que você ganhou. É uma coisa interessante, porque de vez em quando você está lendo alguma coisa, aí instintivamente você ajeita o óculos. É isso. Vamos então para o comentário do Kardec, Almeida. Vamos lá. Então, fazendo um link, esse comentário é da questão 399, quando Kardec perguntou aos espíritos, na questão 399, pode-se dizer que da natureza dessas situações da nova existência, se podemos deduzir o gênero de existência anterior, né? E os espíritos disseram que frequentemente isso é possível, que uma vez que cada um é punido pelos erros que cometeu, entretanto, não se deve ter nisso uma regra. Os espíritos disseram que as tendências instintivas são a melhor indicação para que nós tenhamos uma percepção das nossas existências anteriores. Só para retomar. Então, nessa sequência, o Kardec disse assim: alcançar o fim marcado pela providência para a sua vida na espiritualidade, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu adiantamento. Ou seja, o gênero de existência que acredita ser o mais apropriado para lhe fornecer esses meios e cujas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, se eleva. Se fracassa, deve recomeçar. Algum comentário até aqui, Almeida? Não, o único comentário é que, como a gente sempre faz esse reparo, os ouvintes já estão acostumados, né? O Kardec aqui coloca: o próprio espírito escolhe as provas. Depende, né? Sim. Quanto mais elevado o espírito, maior e mais efetiva é essa participação dele no planejamento. Quanto mais simples e mais atrasado, menor é essa participação. Como acontece em qualquer situação, inclusive na vida encarnada, né? Você vai fazer uma viagem. Se você é uma criança, quem faz o planejamento para você são seus pais, são seus tutores. Agora, à medida que você vai ficando adulto, é você que cuida da sua própria vida e faz o planejamento de uma viagem. De uma forma semelhante, na preparação, no planejamento de um processo encarnatório.
Excelente, bem lembrado, Almeida. Continuando. O espírito sempre desfruta de seu livre-arbítrio. Aproveitando o comentário do Almeida, esse sempre é relativo, né? É sempre o livre-arbítrio, ele não é absoluto, ele é relativo. Continuando. É em virtude dessa liberdade que escolhe as provas da vida corporal. Uma vez encarnado, delibera o que fará ou não e escolhe entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de uma máquina. Então, essa frase do Kardec, ela, ela traz, no bojo dessa frase, dois extremos, né? O homem com um livre-arbítrio total, e na outra ponta, ele sem livre-arbítrio nenhum, que seria uma máquina. Entre esses dois extremos, tem a relatividade do livre-arbítrio, que está relacionada com o nível de evolução de cada um. Então, quem pode mais, manda mais, quem pode menos, manda menos. O exemplo que o Almeida acabou de dar da criança diante de uma viagem da família, eu achei brilhante. A criança ela não tem condição de definir o planejamento da viagem, os pais definem. O espírito, a depender das suas carências em termos de conhecimento, de condições de decidir, em termos de evolução, ele precisa, ele carece, ele usa dessa possibilidade de espíritos superiores, de seus tutores, digamos assim, auxiliá-lo no planejamento da viagem que fará na matéria por conta da sua encarnação. Alguma coisa mais, Almeida? Não, o seu comentário foi brilhante. Então, vamos em frente. Ao entrar na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Entretanto, às vezes, tem uma vaga consciência disso, e elas podem até mesmo lhe ser reveladas em algumas circunstâncias. Mas é apenas pela vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um objetivo útil e nunca para satisfazer uma vã curiosidade. Esse parágrafo é sensacional. E apenas relembrando, Almeida, que nos 2 programas anteriores, quando o Adilson estava te substituindo, ele comentou exatamente isso. Aquele afã que muitas vezes nós temos de saber o que fomos, o que fizemos, e isso vai ser liberado para você naturalmente, se os nossos mentores perceberem que isso pode ser útil, que isso vai te trazer algum benefício. Se não vai trazer benefício, deixa quieto, não busca. É por isso que a doutrina espírita, e certa vez ouvindo uma palestra do Divaldo, ele falando das terapias de vidas passadas, né? Regressão de memória, e o Divaldo chamando a atenção para isso. Muito cuidado com isso. Um procedimento, uma terapia de regressão de memória, se ela não for oportuna, se ela não for bem conduzida, ela pode não só não resolver o seu problema, como trazer problemas do passado que você não precisaria ter agora. E como você foi mexer lá na caixinha de Pandora, você pode trazer para a tua existência anterior agravos que estavam guardadinhos, escondidos entre aspas, né? Estavam guardados lá no teu pretérito, e você traz aquilo para cá sem ter ainda a necessária condição de trabalhar aqueles problemas que estavam obnubilados ali no véu do esquecimento que a reencarnação traz. Alguma correção, Almeida? Alguma coisa? Não, está perfeito. É o que você disse. Está funcionando e não vamos ter dúvidas. O grande artífice disso é a sabedoria divina, né? E funciona. Cara, mas eu quero saber se eu fui o Duque da Bretanha. Cara, na hora certa você vai saber.
Não queira criar problema novo quando nós ainda estamos no mundo de expiações e provas. Todos nós temos a nossa cota. Continuando. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, porque dependem da maneira que se cumpra a existência atual e da escolha que o espírito virá a fazer. Isso aqui é interessante. E só relembrando, o futuro, ele depende do presente, assim como o presente é consequência do passado. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao melhoramento do espírito, porque, se não tem uma lembrança precisa disso, o conhecimento que teve delas quando estava da espiritualidade e o compromisso que assumiu para repará-las o guiam pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. O pensamento de resistir, a decisão de resistir é sua, é nossa, neste momento em que estamos nos deparando com as provas que muitas vezes planejamos, ou se não planejamos, nos foi oferecida com o intuito de nos catapultar para uma posição superior no presente e no futuro. Isso. Tem um comentário Pois não. que diz mais ou menos assim: se você fica pensando muito no passado, você fica melancólico. Se você fica pensando muito no futuro, você fica ansioso. Viva o presente. O momento presente é o único que você pode alterar, é o único que você pode decidir, é o único que você pode formatar. Porque o passado já foi, já aconteceu. Por mais que você se preocupe com ele, você não vai alterá-lo. O futuro ainda não chegou, você não tem como atuar nele. A sua atividade, a sua capacidade, todos os dons divinos que você tem apenas são úteis no momento presente. Ponto. E é aqui que o Kardec está falando, é isso. Perfeito, Almeida. Continuando, esse pensamento, ou seja, aquelas intuições que nós temos, esse pensamento é a voz da consciência sendo auxiliado pelos espíritos superiores que o assistem, se escuta as boas inspirações que sugerem. Então, o que o Kardec está dizendo? Nós temos sempre os nossos amigos desencarnados, nossos anjos de guarda, nossos mentores, nos oferecendo informações, mesmo que não 100% claras, mas nós sentimos aquela vontade, aquela intuição para algo a fazer. Aí é onde entra o livre-arbítrio. Faço ou não faço? A decisão é nossa. Continuando. Se o homem não conhece os atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber de que faltas tornou-se culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Aquilo que comentamos, se não me engano, no programa anterior, né, Almeida? Se você é uma pessoa raivosa hoje, isso é uma tendência do que você tenha sido no passado. Você até fez um comentário. Se hoje você é um pavio curto, talvez na encarnação anterior você nem tinha pavio, né? Você já explodia ao contato. Explodia ao contato, né? É verdade. Então, vamos continuar aqui, Almeida. As contrariedades e os reveses da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e elevam se as suportamos com resignação e sem reclamar. A natureza dessas alternâncias da vida e das provas que suportamos podem também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos. Como aqui na Terra, julgamos os atos de um culpado pelo castigo que a lei lhe impõe. Isso é uma verdade, né? Se
Se alguém é condenado a 30 anos de cadeia, por exemplo, fica um indicativo de que ele fez uma coisa muito grave. Se ele é condenado a fornecer cestas básicas para um asilo, é indicativo de que a falta dele não foi tão grave quanto a falta do outro. É por aí, Almeida? Com certeza, né? E transcende dessas palavras aqui, e a gente vai encerrando o tema, a gente tem que ter a certeza, não há forma diferente de se pensar em se acreditando em Deus, né? Se há um Deus, esse Deus é perfeito. Se ele é perfeito, ele tem decisões perfeitas. Ele estabeleceu um planejamento, ele estabeleceu um programa evolutivo que ultrapassa existências e mais existências, dezenas, sei lá, centenas, milhares de existências em vários globos terrestres. O que a gente está vivenciando hoje, o que a gente enxerga, é uma pequena partícula desse grande processo, que é fundamentado na sabedoria divina. A gente tem que ter o esforço, o foco, né? Como diz Santo Agostinho, cada noite, na hora que vai dormir, será que eu fiz o meu melhor hoje? Será que eu tomei as melhores decisões, assumi as melhores atitudes diante da vida, fiz o que era melhor por mim mesmo, pelo meu próximo, por aqueles que me circulam, aqueles com quem convivo? Isso é o mais importante, né? O restante vem de lambuja. Conhecimento de vidas anteriores acontece mais cedo ou mais tarde. O futuro virá e ele será cada vez mais brilhante, mais feliz, mais realizador, à medida que nós conseguimos realizar em nosso interior esse plano que o Divino Pai quer para nós. Perfeito. E para concluir o comentário do Kardec e essa temática, Almeida, Kardec disse assim: o orgulhoso será castigado em seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avaro será castigado pela miséria que experiencia. Aquele que foi duro para com os outros sofrerá, por sua vez, durezas para consigo. O tirano sofrerá com a escravidão. O mau-filho sofrerá pela ingratidão dos próprios filhos. O preguiçoso será punido por um trabalho forçado ou pela própria ausência do trabalho, e etc. E aí o Kardec colocou um etc., dizendo que as formas de experienciarmos as consequências do passado e de termos uma relativa percepção do que fomos e as causas do que vivemos hoje é dessa forma. E mais uma vez, Almeida, me lembrei aqui agora, nós temos falado tanto dessa frase aqui em todos os programas, mas mais uma vez vem aquela necessidade de conhece-te a ti mesmo. Se observa, se analisa. Não é isso? Com certeza, é o mais importante. Quando a gente para pensar, a primeira coisa que salta aos olhos é a perfeição desse processo, né? Nós temos ouso dizer, uma infinitude de características a serem aperfeiçoadas, né? A gente tem que aprender a ser mais tolerante, a ser paciente, a ser educado, a ser culto, né? A aprender as coisas, a desenvolver um equilíbrio consigo mesmo, a desenvolver um equilíbrio com o próximo, a desenvolver um equilíbrio com a natureza, compreender como é que as coisas acontecem, seja na biologia, seja na física, seja na botânica, seja na flora, seja na fauna, né? Apenas para dar um exemplo, a gente só está começando uma grande aventura do conhecimento e do aperfeiçoamento, né? Eu sempre me lembro quando acontecem coisas dessa natureza, aquele Parque Nacional Norte-Americano, Yellowstone, ele estava deteriorando
e em algum momento alguém descobriu que os lobos estavam extintos ali no parque. Em um determinado momento, alguém colocou os lobos de volta. É um predador, né? É um predador, ele come carne, ele mata os outros animais, ele come os outros animais, né? Só que quando ele começou a se espalhar e se multiplicar, ele diminuiu a população dos cervídeos, né? Dos cervos. Os cervos começaram a pastar menos porque diminuiu a população dos cervos, melhorou a flora, as árvores começaram a crescer mais. As árvores começaram a crescer mais, os castores voltaram a ter o seu ecossistema, começaram a reproduzir suas represas. O curso do rio, que estava assoreando e era reto, causando o assoreamento do seu curso, e um processo de quando chovia, era aquela enxurrada, com as represas que os castores voltaram a construir, ele voltou a ser um rio mais suave, né? Ou seja, reequilibrou o sistema por quê? Porque eu botei um lobo mau, comedor de cervos, dentro do sistema, né? E a gente tem que perceber isso. Todos têm um papel nesse grande plano divino. Se o lobo é importante para aquela floresta temperada, qual não será a importância nossa? Alcir, Ricardo, né? Todos nós, o nosso Assalim lá em Belo Horizonte, todos nós temos um papel nesse planejamento. É verdade. O que é importante é a gente fazer com que essa pequena engrenagem, nessa grande máquina divina, faça o seu melhor dentro do seu tempo, dentro do seu prazo. Muito bom, meu amigo. Almeida, nós temos aí ainda alguns minutos. Me permite fazer uma correção? Claro, por favor. Na semana passada, a gente estava conversando, eu falando sobre os olhos. Eu acho que eu não expliquei bem. O que eu tive que operar foi o cristalino. Tá? É atrás da íris, né? O cristalino. Tive que trocar os meus cristalinos. Tá certo. Para mim não faz mais maior diferença, viu? O que é cristalino, eu não entendo nada disso. Olha, depois que você vai operar, você tem que aprender o que é córnea, o que é íris, o que é pupila, o que é cristalino, o que é retina. Cada um tem seu papel. Assim como cada um de nós tem seu papel na vida, cada um dessas peças compõe o globo ocular e torna possível o milagre de enxergar, o milagre da visão. É verdade. Mas eu estava dizendo, o que importa para mim é que você está enxergando bem. Só isso. Obrigado. Almeida, vamos então iniciar o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. O capítulo 8, ele fala da emancipação da alma. Então, nesse capítulo 8, nós vamos tratar de temas como o sono e os sonhos. Ao longo deste capítulo, nós vamos falar também, das visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista, um resumo teórico sobre o sonambulismo. Isso é lá no final desse capítulo. Teremos um resumo teórico sobre sonambulismo, êxtase e a dupla vista. Então, vamos iniciar esse tema agora, falando do sono e dos sonhos, quando na questão de número 400, o Kardec fez a seguinte pergunta. Na questão 400, a seguinte pergunta. O espírito encarnado permanece espontaneamente no corpo? Olha, você entendeu, Almeida, a pergunta do Kardec? O espírito encarnado, ele permanece espontaneamente no corpo? Ou ele está ali meio que obrigado, fica chateado porque amarrado. Está ali? Como? Amarrado. Isso, ele está amarrado. Como é que é isso, Almeida? Olha, esse tema, sono e os sonhos, coincidentemente, esta semana surgiu aí na minha vida, eu tive que dar uma pesquisada, estou com a vontade de falar, muito tempo é pouco,
mas eu acho importantíssimo. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Se tem uma coisa em que a gente consegue perceber o que é diferente entre ser corpo e ser espírito, porque nós não somos corpo, nós somos espírito, né? É nesse fenômeno sono e sonhos. É onde vai se confundir e vai se reunir o que é mente e o que é cérebro, o que é o ser espiritual e o que é o corpo. Quando você tem sono, quem tem sono é o corpo. Ninguém tem, os espíritos não têm sono. A gente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Ora, o corpo está cansado e necessita se recuperar, o corpo dorme. Nessa hora, a nossa consciência continua ativa, né? E a gente vai à luta, a gente não fica preso no corpo, não. A gente continua, a gente dá um jeitinho de sair por aí. É por aí, Almeida. Vamos ver aqui a resposta. Por experiência de programas anteriores, Almeida, eu vou me furtar de fazer comentários mais extensos para a gente não dar spoiler das questões futuras. Isso. Então, vamos seguir o método kardeciano e vamos pouco a pouco, passo a passo. Então, na questão 400, o espírito encarnado permanece espontaneamente no corpo? Resposta: é como perguntar se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o corpo for grosseiro, mais deseja desembaraçar-se dele. Ou seja, o nosso corpo, nós já fizemos comentários anteriores, é um dos instrumentos mais grosseiros que os espíritos têm oportunidade de utilizar. Tá? Basta ver que nós, espíritos terrenos ou terráqueos, nós temos um outro corpo mais sutil, que é o que o Kardec denominou de perispírito, que é um corpo também que o espírito utiliza, mas extremamente mais sutil do que este corpo de carne e osso que a gente usa. Então, como ele utilizou bem na comparação, que você já falou outras vezes aqui, isso aqui, esse corpo, é, antes de qualquer coisa, uma prisão para o espírito. Né? Nós estamos enclausurados aqui nesse escafandro, para utilizar uma palavra que você usa bastante, nesse escafandro de carne e osso. Tanto é que qualquer cansaçozinho, qualquer sonolência que a gente tenha, a gente, pica a mula, como Pica a mula, encosta numa rede e puxa uma cesta. Almeida, nós vamos fazer o seguinte, o nosso tempo está se esgotando, nós vamos ficar aqui apenas nessa primeira questão. Esse é um tema que eu gosto muito. Nós teremos comentários interessantes nas próximas questões a respeito dessa temática. Ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de deixar aqui o seu like, o seu joinha. Continue dando seus feedbacks, nos informando, dando as suas percepções do programa, o que nós podemos fazer para torná-lo ainda mais agradável para você que nos acompanha pela TV, pela Rádio Comunhão e pelo nosso canal no YouTube. Almeida, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço aqui o convite da casa, o seu convite, o convite do Adilson, né? É sempre uma alegria, uma satisfação a gente conversar, bater papo sobre o Livro dos Espíritos, esse livro tão revelador e explica de maneira lógica e racional as grandes questões da vida. Grande abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Abraço. Ação.